Alô, gente boa! Estamos de volta com mais um episódio da série Grandes Temas da Sociedade, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, com a Itatiaia, suas mídias, sua rede Itassat. Estamos recebendo hoje dois advogados que vão conversar conosco sobre um mês muito especial do ponto de vista das questões raciais, que é o mês de julho. Conosco, Shirley Teodoro, é advogada, pós-graduada em Direito Processual, em Direito Tributário, enfim, ela tem um currículo gigantesco. Mas resumindo a prosa, que eu sei que a honra muito, vice-presidente da OAB Varginha. Da mesma forma, o doutor Marcelo Collen, que é advogado criminalista, também com vasto currículo, que se notabiliza, sem dúvida, por ser o presidente da Comissão Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Doutora Shirley, um abraço, seja bem-vinda. Muito obrigada, Eduardo. Meu caro Collen, tudo bem? Tudo ótimo, Eduardo. Sempre um prazer estar aqui. Julho é um mês rico, né? Antes de entrar em julho, Shirley, vamos falar de um fato mais recente que está aí nos jornais nos últimos dias. Uma advogada negra, petista, que atua na área eleitoral, estava no páreo para ir para uma corte superior em Brasília, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral. Depois não deram, mas deram o prêmio de consolação. Nomearam-na suplente. Resolve ou não? Cada espaço, Eduardo, que a gente vai alcançando, vai conquistando aos poucos, é um passo que a gente está dando, né? A gente sabe que os lugares que a gente quer e a gente merece alcançar são lugares altos também, são lugares de paridade, mas a gente precisa caminhar com calma e reconhecer cada uma dessas conquistas. Então, o importante é se manter nativa para a gente chegar lá. Você também pensa assim, doutor Collen? Pera lá, na hora de nomear para o Supremo vai o branco, claro, de olhos de cor do Zanin. No Supremo a mesma coisa, os paulistas amigos do presidente. E nem ela sendo advogada do PT durante décadas, doutor? A gente recebe isso com a felicidade, como colocado pela doutora Shirley, de estarmos ocupando pela primeira vez um alto cargo no Tribunal Superior Eleitoral, né? A primeira vez que uma mulher negra chega a esse posto, mas infelizmente a gente entende que até pela trajetória que ela tem, pelo currículo, que é um currículo também muito relevante, mineira, né? Tem o seu mestrado, o seu doutorado na UFMG, ela merecia uma posição de titular no TSE. Infelizmente ficou como suplente, mas é também uma vitória que tem que ser comemorada. Agora, esse programa é majoritariamente assistido por advogados. Mesmo eles, os mais jovens, mas sobretudo as pessoas que não estão no trato das leis, para compreenderem bem o que diz a doutora e o doutor em relação a essa... Não é o que é ideal, mas a gente está avançando. Basta dizer que é a primeira das 3 datas que vamos celebrar nesse programa de julho, que é o dia 3, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, só existe por conta de uma lei, parece que foi ontem. E foi ontem mesmo, considerando a existência da humanidade. Foi na década de 50, portanto menos de 80 anos, que a gente teve, afinal de contas, uma lei tratando da questão racial, doutora Shirley. Pois é, parece que foi ontem realmente, e quando a gente olha para o nosso cenário legislativo, a gente vê que os avanços estão indo a passos lentos, né, doutor Marcelo? Mas a gente precisa entender que quando a gente vem num cenário que o legislativo começa a falar a respeito, então quando a gente fala década de 50, o que mudou de lá para cá? Será que as pessoas estão observando em todas as evoluções que tivemos em legislação desde então? Realmente foi algo que começou muito no papel, o que a gente avançou e o que a gente vem construindo doravante. E entendo eu que esse primeiro passo legal, ele realmente foi um primeiro passo para a gente começar a tratar as coisas de um enfoque mais sério, do enfoque de dar nome a situações socioeconômicas, raciais, que são problemáticas no Brasil, que tem origem lá no colonialismo, e a partir daí a gente entender que todo desdobramento legal que vem, ele tem esse nascedouro lá e ele precisa assim avançar, ele precisa dar passo sobre passo. Se não funcionou no primeiro instrumento legal, o que não funcionou? O que a gente precisa contemplar mais? O que a gente precisa olhar de uma forma mais ampla? O que não foi alcançado? E, né, são os desdobramentos que a gente vai ver a partir de então, né, doutor? Doutor, um dia desse, comentando, não sei se no rádio ou na televisão, sobre a questão do aumento em mais de 300% da troca de nome no registro civil de gênero. Eu falei assim, o que é a lei? Né? Porque a lei reza, o senhor deve saber disso melhor do que eu, que ela nasceu lá naquelas praças da Grécia Antiga,
Porque estava ali a turma se reunindo, de repente um deve ter feito xixi, o outro falou, aqui não pode. Aí vamos começar a botar ordem na casa. Então a lei tem que acompanhar os avanços. Criaram uma lei em Minas permitindo isso, né, adaptando a lei nacional para as pessoas trocarem. Eu falei, aí, a pessoa nasceu Maria, mas se sente João, por que não ir lá e trocar? E isso vai acontecendo. Agora, quando a gente pensa na história de formação desse povo de 523 anos, doutor, pô, outro dia eu criei uma lei, aí é meio assustador, e a gente tem que refletir sobre isso, não? Perfeitamente. Eu entendo, Eduardo, que o primeiro passo é a gente diagnosticar o problema. E a gente precisa compreender que é um fato histórico inquestionável, que a história do povo negro no Brasil, ele não começa num ponto zero, ele começa num ponto menos 100. Quando a gente percebe que a vinda das pessoas negras aqui nunca foi no sentido de criar um espaço produtivo para que elas pudessem desenvolver as suas habilidades e construir uma sociedade harmônica, como foi no processo de imigração de europeus. A gente já começa trazendo as pessoas africanas para o Brasil numa condição de pessoas escravizadas, que dariam ali toda a sua força produtiva e a própria vida para construir uma riqueza para uma colônia. E aí a gente passa 70% a 75% da nossa história nesse registro, e há pouco mais de 100 anos que nós abolimos a escravidão, ainda levou todo um tempo para a gente reconhecer que a gente tinha esse problema. Porque o nosso país vende, do ponto de vista teórico e na prática, a percepção de que somos todos iguais, como se essa igualdade formal, né, o que é chamado de democracia racial, fosse uma realidade. E na prática ela não é. Então agora é que nós estamos começando a chegar num ponto zero, que é um ponto ali de mínimos direitos, da lei dizer, olha, você não pode xingar a pessoa pelo fato dela ser negra, você não pode negar um emprego pelo fato dela ser negra. Doutora Sheila, aí a gente junta a família, vamos passear em Gramado. Aí tem uma proposta lá de um dia conhecer as vinícolas, você vai e acaba descobrindo, né, a história. Por exemplo, eu entrei num estabelecimento lá que tinha um vídeo com a história da imigração italiana, né? A gente percebe que os italianos, os alemães chegaram ao Brasil que nem os africanos, tudo pobre, mas muito pobre. Pobre mesmo, e correndo da guerra. A diferença é que eles vieram como homens livres para ganhar um pedacinho de terra. E os negros vieram, né, nos navios, Deus sabe como que essa história é batida. E depois de tanto tempo, que o país foi um dos últimos a abolir a escravatura, tão solto, vão para o morro. É impressionante isso, que a gente bate, mas isso tem que matutar a cabeça da gente, doutor. Com certeza. Os europeus, eles vieram em condição humanas. Os escravizados vieram em condição subhumana. E assim permaneceram. Como o doutor muito bem salientou, depois que teve a abolição da escravatura, a história continuou se escrevendo. E ela continuou se escrevendo no mesmo papel em que ela nasceu aqui. Então, de que forma que o povo negro escravizado se viu em condições de se politizar, de se posicionar socialmente? Então, assim, até quando a gente pensa, como você comentou, da gente olhar a história e pensar para trás, o povo de origem africana não consegue pensar para trás a história dele, porque não tem. Foi negado, literalmente. Então é muito bonita toda a história que se traça com relação aos europeus que para cá vieram, né? Há um orgulho em se falar, eu tenho origem europeia, eu sou descendente de alemão, de italiano, eu sou de origem do povo africano, mas e daí? O que mais que eu sei daí? Eu não sei nada. Porque nem mesmo o direito, nem mesmo a oportunidade de contar essa história que há para trás, se tem. Agora, mata uma curiosidade. Quando o Vini Júnior, né, o Vinícius Júnior, jogador, é hostilizado por um estádio inteiro, o mundo se escandaliza. E vai forçar, ainda que lentamente, a Espanha, que é um país racista, a mudar os povos. Mas ele é poderoso. Eu não vou nem perguntar para um negro de periferia, porque a gente sabe do que ele sofre. Mas dá uma curiosidade que bate aqui. E uma mulher advogada, que conhece a lei, que precisa frequentar o fórum no dia a dia, que se vê diante de juízes, promotores, enfim. Esta questão racial se salienta no cotidiano ou é algo que está sendo superado já? A mulher negra, eu ouso dizer que nenhum negro está ileso, está isento de sofrer o racismo. O que pode mudar é o grau de percepção. Sim. Porque eu tenho um racismo velado, que ele é muito sutil. Sim. Quanto mais intelectualmente ascendido o espaço que eu ocupo, o racismo ele é velado. Sim. Mas o racismo no nosso país, que também é um país racista, ele é estrutural, ele é de base. Então a base se organiza de uma forma em que o racismo se manifesta de uma maneira ou de outra. Então, lógico que no dia a dia, no trabalho enquanto advogado, o racismo é perceptível sim. Seja no ambiente do trabalho privado, seja no ambiente forense, ele é perceptível. Quanto mais atento à questão você está, mais você o sente, mais você o lê. Mas ele pode passar despercebido. Um juiz te trata diferente na audiência que ele tem com uma branca loira?
Pergunta delicada essa, Eduarda, pelo seguinte, nós estamos hoje, o povo está politizado. Então, dificilmente você vai ver nitidamente um tratamento diferenciado. E cada um sabe a onça que cutuca. Exatamente, exatamente. Tem um letramento racial, tem informação, tem posicionamento e o tratamento vai ser diferente. A gente pode, doutor Colin, eu vou voltar ao assunto da Edilene Lobo, a gente pode pensar que foi só coincidência ou para a negra petista, militante, histórica, a suplência como prêmio de consolação e tá bom. Quando a doutora Shirley traz essa questão da forma sutil que o racismo manifesta, ele coloca pra gente sempre esse ponto de dúvida. Porque é óbvio que em pleno século XXI a gente não vai ter ninguém dizendo que uma pessoa foi preterida ou escolhida em razão da sua raça. Mas a gente, de fato, fica com essa dúvida, né? Se esse elemento ele não foi central para essa decisão ou até onde isso impactou. O que eu penso, Eduardo, até também voltando um pouco no que a Shirley estava dizendo, é que o que a gente percebe, e isso eu já vivenciei, é de você estar no exercício da atividade profissional, inclusive em trajes forenses, e ser confundido como réu. Porque um homem negro dentro de um fórum, eu sou criminalista, né, para fazer uma audiência criminal, o lugar social que se espera de um homem negro naquele contexto é a posição de réu. Ou então, se eu estou transitando pelo fórum, provavelmente eu sou um motorista, eu sou um segurança daquele espaço, e não visto como um advogado, como um membro da OAB. Então, já aconteceu comigo de fazer uma audiência com uma colega também negra criminalista, era um caso de júri, e a responsável por fazer o pregão, aquela funcionária do fórum que vai lá chamar as testemunhas, se dirigiu a mim, que ela já me conhecia, perguntando se ela era a testemunha. Porque não supõe que uma mulher negra, naquele contexto, devidamente trajada para fazer uma audiência, é uma advogada. Acredita que é a mãe do réu, que é uma testemunha. Eu, doutora Shirley, vi com esses olhos que a terra há de comer, numa festa de 15 anos, da Thalita, filha de um grande amigo. Eu vi, porque eu estava perto dele, em que ele foi à Copa lá da Sociedade Hípica para dar algum tipo de orientação, pedir alguma coisa, e o garçom se aproximou dele, ele era amigo e vizinho do Zezé Perrella, à época o presidente do Cruzeiro, e o garçom chegou e falou assim, ô, segurança, traz para mim aqui, ó, eu vou esperar aqui fora que eu estou com um problema, traz para mim o uísque que o Zezé Perrella está pedindo, falou com o dono da festa. Isso é mais comum do que se supõe, Shirley. Isso é muito comum. Cansada de ir a lojas, e a mocinha, quanto custa aquilo ali? No escritório, já fui confundida com outras funções também, e como o doutor Marcelo falou, devidamente trajado. Desse jeito. Devidamente trajado. Então, esse desafio, ele é muito grande porque a gente precisa estar principalmente psicologicamente preparado, Eduardo. Porque os espaços não estão preparados para receber a gente. A gente tem tentado se encaixar onde dá. Isso aqui não é para você, mas serve para você, então vai se encaixando. E a gente começa a posicionar de uma forma em que a gente quer o nosso espaço legitimamente, a gente quer as coisas para nós. A melhor definição disso, doutor Colin, acho que resume qualquer prosa, é aquela história da família abastada, que tem um empregado de confiança, que fala da família. E trata bem, efetivamente, desde que ela continue no lugar dela e que o filho dela não sonhe estudar com os filhos da patroa. É da família, mas não participa da herança, né? Isso é muito interessante. Colonialismo, né? Mas o que eu acho que é legal, até retomando as datas de julho, porque a gente tem 3 datas que dialogam exatamente com o que você está colocando, Eduardo. A primeira questão é a necessidade de combater a discriminação racial, que é exatamente esse ato de violência, esse ato de segregação que é praticado contra as pessoas negras. A segunda data, que diz respeito ao Estatuto da Igualdade Racial... Vamos para essa. Ele vem como algo muito forte, porque a gente já está, então, se propondo a discutir o que é mais profundo. Qual é a ferida que a gente tem que tocar para mudar exatamente esse racismo estrutural? Esse racismo onde a pessoa, de fato, do ponto de vista sentimental, às vezes considera aquela pessoa como alguém da família, mas não percebe que por trás desse sentimento de afinidade, ela está perpetuando a escravização. Sim. Porque as experiências mais modernas que a gente tem, mais atuais, de escravidão moderna, é esse contexto de uma pessoa negra que trabalha na sua casa desde os 14 anos até os 70, num quarto de empregada, que é minúsculo, cheio de tralhas, sem ter a própria família, sem ter uma velhice com os seus, sem ter acesso, enfim, ela renuncia à própria vida para cuidar da sua vida. É isso, né, Shirley? O dia 3, ele afirma o crime de discriminar. Agora, já o dia 20, ele quer afirmar o seguinte, a igualdade de oportunidade, de espaço,
de sobrevivência e de vida? Exato, é isso que o Dr. Marcelo acabou de falar. E isso me lembra muito essa questão, eu falei do colonialismo, porque vem de lá, né? Então, desde aquela época que a gente pensa, quem que é a escravizada que eu deixo dentro de casa para conviver com a filha da senhora e do senhor? Ele é aquela pessoa que está dentro do convívio, então ela tem um tratamento menos ruim, se é possível falar assim, e isso vem se perpetuando, né? Muda a formatação disso acontecer, mas ainda acontece. E quando a gente fala, então, a gente tem um instrumento legal, o Estatuto da Igualdade, que vem dizer, como ele disse, apontar o dedo na ferida e falar, é isso aqui que existe, é isso que a gente tem de real. E o que a gente pode propor e discutir para mudar é a efetividade. Aí a gente sai daquele plano só do teórico, olha, existe a discriminação, olha, existe o racismo, existe a situação A, B e C, e o que a gente faz para tentar virar esse jogo? Como que a gente dá nome às situações, como que a gente dá nome às ações e o que a gente faz para transpor essa barreira real que vem do racismo estrutural. Dr. Colin, me conta uma coisa, eu não sei se você já teve curiosidade, oportunidade de fazer esse tipo de conta, se alguém já te contou, mas nós temos aqui 10% de tudo. Então, se temos 1 milhão de advogados, nós devemos ter uns 120 mil advogados em Minas, né? 120 mil, 130 mil. Sim. Dá para dizer qual que é o percentual que é de negros que conseguiu tirar um diploma de curso superior e passar na prova? Pois é, essa é uma questão muito cara para a advocacia atualmente, porque a gente não tem esse número, infelizmente. Porque isso nunca foi uma demanda no momento de inscrição da OAB, sim, e já há algum tempo o Conselho Federal vem sendo chamado à responsabilidade de fazer esse processo de mapeamento, né, de censeamento de qual é o percentual da advocacia que é formado por advogados negros. Hoje a gente tem uma política afirmativa nos espaços de representação política da ordem, a gente aplica também para as listas sextuplas, e a gente arbitrou o percentual de 30%, sim, enquanto uma política afirmativa para a inclusão de pessoas negras. O senhor é conselheiro em exercício? Eu sou conselheiro titular em exercício. São quantos conselheiros? São 160. Quando eles estão reunidos assim, o senhor percebe quantos negros? Grosso modo. Sim, de 160 o senhor encontra 20 negros? Não, a gente respeita essa, porque para você montar uma chapa hoje, você tem que ter 30%. Mas é 30%. Então, aí 48, né? 48 ou 49, não passa disso. Exato, a gente sempre busca essa maior representatividade. É a primeira vez que a gente faz uma eleição com essa regra. Ah, que bacana. Então, né, foi exatamente essa gestão que se iniciou em 2022. Ótimo notícia. E a gente acredita que com o passar do tempo, isso vai sendo desenvolvido. O que é interessante pensar é que é um percentual mínimo, então ele pode ser extrapolado, sim. Eu sei que isso divide opiniões, mas eu não fujo da responsabilidade de dizer o que eu penso no rádio, da TV, onde eu trabalho. Eu sou a favor das cotas para a universidade, por exemplo. Eu digo, enquanto a gente não tem ensino de qualidade, vamos fazer cota. E tenho exemplos e mais exemplos de gente que se deu bem. Agora, isso vai ter que acabar. É igual essa regra da OAB, doutora Chico, que acabe logo, o mais depressa possível, né não? Pois é, com relação a cotas, é uma medida também afirmativa, né? E ela precisa ser revisada. Quando você fala ela tem que acabar, ela tá para ser revisada. E essa revisão não quer dizer que ela vai se encerrar, não. Pode ser que se chegue à conclusão que ela precisa ser postergada por mais um tempo. Porque a intenção de toda política afirmativa é a gente tentar corrigir, a gente tentar tornar mais paritária as oportunidades, o acesso. Então, o acesso à universidade é que vai, de certa forma, destruindo esse desnivelamento, vai começando a nivelar. Então, se eu consigo garantir acesso ao ensino, eu consigo garantir acesso à política, eu consigo garantir acesso a ocupar espaços de poder, espaços de decisão. E isso influencia diretamente na sociedade. Então, por exemplo, eu inclusive fiz faculdade a partir de uma ação afirmativa. Esse acesso, ele é importante? Ele é real, ele é concreto. Ô, doutor Colin, eu vim da roça, eu não conseguia passar nas escolas públicas de qualidade da época. Sonhava estudar no Colégio Municipal de São Cristóvão, no Marconi, não passava. Eu tive que pagar colégio de 2 estrelas. Aí, na hora de fazer faculdade, eu trabalhava, eu não ia passar no UFMG, paguei. Aí me formei e tive 2 filhas. Eu não fiz a menor questão, elas fizeram sim as provas de Universidade Federal, mas eu não fiz eu falei, eu vou bancar, porque eu posso, graças a Deus, bancar a faculdade delas, que é cara, mas eu banquei de uma e estou bancando da outra. Aí eu olho para elas que estudaram, uma delas que estudou no Santo Antônio, eu fico olhando para o menino pobre, de onde eu vim, doutora, ainda que o pai dele tenha condição, ele não vai passar na faculdade boa nunca. Ele não vai entrar no FG nunca se não tiver cota, se não tiver empurrão, porque a história é toda diferente, doutora. Exato. Tá vendo como é a construção histórica? Ah,
tem que ser por meritocracia. Uma meritocracia entre desiguais, doutora? A gente só pode falar meritocracia quando a gente estiver em condições de igualdade. Aí a gente pode falar de equidade, né? Exatamente. Equidade. Enquanto a gente não tiver equidade, a gente não pode falar de meritocracia. Porque os pontos de largada são totalmente diferentes. Diferentes, velho. É isso, doutor. Você nasceu em Belo Horizonte? Sim, sou nascido e criado em Belo Horizonte. Que bairro? No Céu Azul que eu nasci. Isso é pobre. Isso veio de pobreza, viu? É perto do Siribu, onde eu me criei também ali. Aí quem é seu pai? Profissão dele? Meu pai, ele era eletricitário da CEMIG e sindicalista. Boa profissão. E cara de cabeça boa, sindicalista, consciente e tudo. Sempre na luta pelos direitos. Você, da sua infância lá, de 10 amigos, quantos que tem um canudo de curso superior? Olha, dos meus amigos de infância, só um que se formou também. É isso. Essa é a realidade, não? Porque não tinha um pai com emprego da CEMIG, que dá estabilidade, com uma vivência sindical que dá consciência política. Então eles vão se perdendo ao longo da estrada. A trajetória de todos nós é que traz a gente a um ponto presente. Fato é que o Brasil, seja pela desigualdade social, né, a questão da pobreza, e seja pela desigualdade racial, que normalmente acompanha, a gente percebe uma prevalência muito grande. Eu até falo isso, Eduardo, acho interessante falar isso para os nossos ouvintes. A pobreza, ela é um pouco mais igualitária racialmente. Você vê um percentual de pessoas brancas em periferias, em favelas, em bairros pobres. Isso. A riqueza é que não é democrática. Não é. E quando você vai para os lugares mais altos da sociedade, as pessoas mais ricas, nesses lugares você quase não encontra ou não encontra pessoas negras. É verdade. Então, assim, na pobreza a gente tem uma maioria muito grande dos indicadores sociais em geral, né? Pobreza, desemprego, aprisionamento, né? Os presídios estão lotados principalmente por pessoas negras, os piores empregos, os trabalhos insalubres. Porém, a riqueza, né, os donos dos grandes escritórios, os gerentes e presidentes das grandes empresas, via de regra, são pessoas... Eu vou contar um negócio aqui que eu não sei como é que está hoje, mas uns 20 anos atrás, eu era curioso demais, eu fui fazer uma pesquisa, eu pedi ajuda da Secretaria de Justiça à época e fiz uma pesquisa. Essa fala do Dr. Collor, que é verdadeira, dos presídios estão, a maioria são negros. Na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, quando eu fiz a pesquisa, eram 72% de brancos. O trem é tão maluco que no crime dito organizado, mais pensado, mais intelectual, a maioria é branca. Doutora, bom, primeiro eu vou dizer para o doutor que já foi uma alegria, daqui a pouco eu despeço o senhor. Mas agora nós temos 2 minutos para a doutora Shirley Teodoro falar da terceira data importante de julho, que eu tenho certeza ali é muito cara. Dia 25, Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Por que ela é importante? Eduardo, esse dia é importante porque nós temos o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente entende, socialmente falando, que toda pauta que a gente lida com os direitos da mulher, ainda assim, ela não é suficiente para abarcar uma pauta da mulher negra. Historicamente falando, muitas vezes quando a mulher, de modo geral, está lutando para acesso a determinados direitos, a mulher negra está para trás ainda. Eu estou lutando para conseguir votar. Eu, mulher negra, estou tentando lutar para, de repente, me desvencilhar de algum outro tipo de violência ou para eu poder ter condição de pensar outra coisa que não seja simplesmente sustentar os meus. Então, a pauta da mulher negra latino-americana e caribenha era uma pauta para dizer que nós temos questões próprias, com um fundo totalmente racial, que tem implicações sociais, econômicas e políticas, e que a gente precisa que essa atenção seja voltada para nós com esse reconhecimento. A gente quer lugar de fala. Ouça a mulher negra, entenda a distinção na sociedade, o que a gente precisa fazer a respeito disso. Muito obrigado pela visita. Boa viagem de retorno a Varginha. Quando eu for lá visitar aquela cidade maravilhosa do sul de Minas, eu vou lá no fórum ver a vice-presidente da OAB lá. Vai ser um prazer te receber. Obrigada. Shirley Teodoro. Também muito obrigado ao doutor Marcelo Collin, que é conselheiro e preside a importante comissão de promoção da igualdade racial da OAB Minas. Obrigado pela participação aqui. Eduardo, muito obrigado. É muito importante a gente discutir esses espaços, né, nas grandes mídias, discutir esse tema nas grandes mídias, sempre lembrando que o racismo é estrutural e para que ele seja desconstruído depende da ação de cada um de nós, das pessoas físicas, das empresas, do governo. Só com a união de todas essas pessoas, com a compreensão de que o racismo é um problema e que ele precisa ser resolvido, é que a gente vai conseguir mudar esse cenário no nosso país. Obrigado a todos por nos prestigiar em mais esse episódio da série Grandes Temas da Sociedade, iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais e da Itatiaia.